Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aí de arquivologia. Estamos conversando sobre um tema que veio da aula passada, tipologias documentais. Nós falamos na aula passada sobre técnica de registro, microfilmagem. Agora vamos falar sobre automação. Discutir um tema relacionado a um outro elemento que revoluciona os arquivos, isso já na segunda metade, brincando com você, do século XXI. Que século XXI, professor? Século XX, você está voando no espaço. Na segunda metade do século XX, quando você traz uma alternativa dos documentos digitais para os arquivos. Então, a gente pensa, no final do XIX, a microfilmagem. E na segunda metade do século XX, a automação dos arquivos como mudanças importantes promovidas nos arquivos e no trato das informações dos documentos. Então tá bom, né? Eu já estava no século XXI, acelerando aí. Então vamos lá. Primeira ideia. Quando eu falo em automação, eu estou falando no quê? Estou falando no processo de informatização de arquivos. Então, veja, a questão central é a tecnologia da informação aplicada aos arquivos. Essa é a característica que você vai observar. Então, tecnologia da informação nos arquivos. Esse é o ponto que você tem que considerar. Então, é o impacto, é a contribuição. E aí serve para algumas finalidades. Por exemplo, podemos dizer que esse processo de automação possibilita o desenvolvimento de ferramentas que vão auxiliar na gestão dos arquivos. Então, a primeira ideia é aplicar essas possibilidades tecnológicas como ferramentas. Ferramentas do quê? De gestão, de gerenciamento de arquivos. Muito bem. Essas ferramentas facilitam o desenvolvimento de outros métodos, de outras formas de controle, de gestão, de acompanhamento, de utilização das informações e dos documentos. Então, primeira coisa, informatizar para melhorar a gestão. Sem dúvida. Ferramenta, instrumento de gestão. Eu posso usar um exemplo bem simples. Uma planilha de Excel, você pega lá, faz a planilhinha do Excel para controlar documentos que têm que ser eliminados, transferidos ou recolhidos, por exemplo. Ou um programa com banco de dados, onde eu tenho a lista de todos os documentos que eu tenho naquele acervo, ou até mesmo desenvolver meios de controle, por exemplo, para empréstimos, consultas e acesso a documentos. Tudo isso como elemento fundamental. Então, tecnologia da informação como ferramenta de gestão aplicada aos arquivos, ou gerando ferramentas para os arquivos. Muito bem. Isso implica, por exemplo, em considerar que a automação traz inovações, como a decisão sobre os arquivos. Então, você ajuda no processo decisório. Isso é uma atividade interessante, porque aí você toma decisões sobre o arquivo, sua gestão e sua utilização. Tá? Um outro ponto importante, as tecnologias, o que possibilita a sua inovação. As transformações que eu consigo com novas tecnologias, agilizando a gestão de documentos, o controle da informação, a gestão da informação. Um outro ponto importante, o controle dos documentos. Isso é uma atividade também que passa a ser feita com maior efetividade. Veja, o uso de login, senhas, etc., que dificulta o acesso a quem não é autorizado. Muito bem. E administração e redução de custos operacionais, os diferentes aspectos relacionados à gestão, que melhora a organização e a estrutura de custos desse arquivo e da própria organização. Então, decisão, inovação, controle e gestão são meios importantes que eu tenho com a informatização dos arquivos. Então, é uma questão gerencial. Isso é interessante observar, porque ele traz para nós
importantes exemplos ou visões sobre a aplicação da automação nos arquivos, que você pode aí considerar, por exemplo. Antes de eu falar um pouquinho sobre a validade do documento, queria exemplificar um pouco essa questão da gestão. Deixa eu até volto aqui, fica até mais fácil para não te atrapalhar aqui. Em relação a isso, quero chamar a sua atenção para dois exemplos que possam surgir aqui para nós. Através dos processos de automação, entram em cena a gestão eletrônica de documentos. Então, um exemplo desse processo é que eu passo a ter a chamada gestão eletrônica de documentos. Então, o que nós temos aqui, professor, é um instrumento, sim, a gestão eletrônica de documentos passa a ser um instrumento interessante para cuidar de documentos, sejam eles convencionais ou não. Então, você tem, como eu disse, a informatização do arquivo permite gerenciar eletronicamente os seus documentos, sejam eles em papel ou em meio digital ou qualquer outro meio. É o controle, através do uso de programas e sistemas que facilitam isso. Tá? Só para você observar. Mas vamos lá. Além disso, havia um outro ponto importante. Além de pensar na automação como ferramenta de gestão, você pode pensar na automação cumprindo um papel muito semelhante ao microfilme. Então, vamos pensar um pouco aqui nessa ideia da automação dos arquivos através de atividades que cumpram aquela função muito parecida com o microfilme. Exemplo. Você vai preservar o original. Então, aqui você preserva o documento original. Você pode substituir o documento original. Lembra daquelas finalidades da microfilmagem? Você pode fazer uma cópia de segurança. Vamos fazer aqui, professor, o termo backup, porque aí a gente fica na linguagem da turma aí. Sim, senhor. Então, fazer uma cópia de segurança, um backup. Tudo bem, faço nessa perspectiva. Só que esbarrava-se num problema. Quando a gente fala da arquivologia e da questão dos documentos arquivísticos digitalizados, esbarramos num problema. Validade legal. Então você digitalizava um documento do papel para o meio digital e ele era válido? Essa questão foi equacionada pela lei 12.082/12, a validade do documento digitalizado. Primeiro, quando a gente fala de digitalização como processo que exemplifica, então eu vou automatizar ou informatizar os arquivos, então eu uso o processo de digitalização para preservar, para substituir, para fazer cópia de segurança, uma cópia de segurança, muito bem. E eu uso esse processo e faço da seguinte forma: digitalizo em meio eletrônico, óptico, equivalente, e depois posso reproduzir esse documento. Então, passar do papel para o meio digital e reproduzi-lo. Essa questão da digitalização como processo, aqui está o conceito, ou seja, você cria uma cópia em código digital, conversão da imagem fiel, da fiel imagem do documento para o código digital. Então, estou fazendo uma cópia digital daquele documento, por exemplo, em papel ou qualquer outro material. Então, nesse caso, lembre-se que nós estamos fazendo a conversão dessa imagem em um código digital. Estou criando uma cópia digital daquele documento. Sim. A questão central é: isso é válido? O microfilme você sabe que é. Então a lei 12.082/12, que é uma lei bem curtinha, disse o seguinte: sim, será válido desde que essa cópia mantenha a integridade e a autenticidade do original. Como eu faço isso? Usando um sistema de certificação digital. Então a única questão importante aqui é você lembrar que o documento digitalizado, para ser válido, ele tem que ser certificado. Certificação digital.
Então, através do ICP, né, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, é o sistema que vai gerenciar isso. Então, eu digo, esse documento é válido? É válido. Por quê? Porque ele é íntegro e autêntico. Como eu sei isso? Porque ele foi certificado. Então, vai ter uma chave para eu conferir um código. Então, veja que interessante. Você pode obter documentos em vários órgãos públicos por meio digital, e esse documento será válido quando você imprimir, vai sair aquela chave que pode ser conferida. Essa é a ideia. Então, vale lá documento digital, desde que esteja certificado. Então, fica para você a ideia da certificação digital. Não sei o que você ia escrever lá. Escrever isso aí. E tem validade desde que tenha certificação digital. Acho que esse é um ponto importante também para você considerar. Certo? Então lembre-se, quando eu penso na automação ou informatização dos arquivos para a mesma finalidade da microfilmagem, como técnica para substituir, para preservar ou para fazer cópias de segurança, eu tenho que pensar na sua validade. Para ser válido, tem que cumprir certos requisitos aqui. Muito bem. Agora, para a gente discutir um pouquinho, como fizemos com a microfilmagem, algumas vantagens e benefícios da automação no mesmo processo, no mesmo procedimento destacado aqui. Então, esse procedimento que você tem de automação ou informatização traz alguns benefícios, como o controle das informações, algo que só os arquivos digitalizados ou digitais podem propor, um acesso rápido e simultâneo. Isso nenhum outro consegue, ou seja, várias pessoas de vários lugares podem acessar o mesmo documento. Através, por exemplo, da internet da vida, eu consigo isso. Tá? O ganho de espaço e o uso estratégico dos arquivos, melhorando o processo decisório, porque ela realmente facilita a informação íntegra e rápida. Então, é interessante considerar esses processos como benefícios da automação. Muito bem. Só que você vai lembrar que estamos falando de documento eletrônico. Sim, um documento eletrônico digital, ou seja, no código digital. E como um documento eletrônico, você lembra que o acesso depende de um equipamento. Eu tenho que ter algum equipamento para acesso. Muito bem, então isso aqui está colocado. Documento eletrônico, digital, equipamento para acesso. E aí, professor? Aí você vai lembrar de um ponto importante que nós tínhamos comentado. Qual é esse ponto? Então apaga tudo e a gente dá aquele destaque para você fundamental. O que eu vou lembrar, como dito anteriormente, é que tem um risco. Qual é o risco? E você sabe qual é. O risco de obsolescência tecnológica. Então pode ficar obsoleto. E no caso da informatização, você lembra. Isso é muito claro. Os equipamentos, os meios. De repente você já ouviu falar do disquete. Que o indivíduo tinha um disquete de 3,5, de 5 1/4. Aí disquete, mas puxa vida, mas no equipamento eletrônico não tem mais acesso para o disquete. Alguns não têm nem acesso para DVD ou CD. Como é que faz? Então, obsolescência tecnológica. Ou os programas, os sistemas, editores de texto que se modernizam, sistemas operacionais. Então, é óbvio que isso aqui é muito importante. Coloca realmente como um risco dos documentos eletrônicos e os digitais são muito sensíveis a isso. E aí há um espaço para o avaliador fazer essa discussão com você de maneira muito clara. Qual? Quando ele propõe alternativas. Então nós vamos falar no geral, preservação de documentos permanentes em meio eletrônico. Como é que eu faço? Então, professor, para preservar os documentos em meio eletrônico. Então não é documento que está no papel, é um documento que está, por exemplo, num microfilme, sim, então é um documento eletrônico.
Aqui é qualquer tipo de documento em meio eletrônico, seja ele analógico ou digital. Então tem um banco de dados, tá? Digital, mas eu tenho um microfilme analógico. Então eu tenho que lidar com isso. O que eu posso fazer? Então existem algumas técnicas que podem cair em prova para você. Uma delas é a migração. A migração de dados ou de metadados. Então, o que você vai fazer aqui é migrar esses dados usando algumas alternativas. O que você pode fazer? Primeiro, você pode promover a alteração do suporte. Então, vou trocar o suporte. Eu vou passar do microfilme para o meio digital. Então, vou modernizar. Então, você vê, às vezes você está caminhando por aí, vendo uma placa de alguém, ó, passe suas fitas de vídeo para DVD. Não, alterar o suporte. Muito bem. Ou atualizar ou alterar um programa. Então você pode, atualização do formato, aquela história, eu vou passar, eu tenho documentos que estão no Word 97, vou passar para o 2010, professor, 97 é velho para chuva. Então você vai atualizar ou alterar um determinado programa. Tudo bem. Ou você vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. 1 mais 2. Então você vai fazer aqui um terceiro aspecto. Então altera o suporte, atualiza o programa, ou faz as duas coisas, altera e atualiza. Então são 3 possibilidades aqui que eu tenho, a chamada migração de dados. Vai promover a alteração, vai gerar um novo documento com outras características, são as mesmas informações, mas em outros formatos. Isso é possível, bem lembrado aqui. Uma outra questão é a alternativa da emulação. Nesse caso, o que a gente tem? Você vai simular equipamento ao programa. É como pegar uma fita cassete e ver se o gravador ainda roda, é como pegar uma fita de vídeo e ver se o videocassete ainda funciona. A ideia é essa. Ou seja, processo original, então eu vou emular, eu vou simular o mesmo equipamento e programa para saber se eu ali ainda posso utilizar. Essa é a ideia. Então, você considera aqui a migração ou emulação como práticas que são importantes para serem utilizadas. Muito bem. Pergunta para você, veja essa questão sobre documentos digitais, que Exaf faz. Acerca dos documentos digitais, assinale a opção correta. Documentos digitais devem ser contemplados nos programas de gestão de documentos. Sim. Os documentos digitais devem ter uma tabela de temporalidade própria? Não. Eles têm a mesma tabela, porque eles são tratados como qualquer documento. Os documentos digitais, por sua natureza e facilidade de acesso, não precisam ser classificados? Claro que precisa. Como é que eu vou achar? Classificação e organização. Documentos digitais não devem ser eliminados? Eles podem, porque se não tem valor, se são sem valor, claro que pode eliminar. Nem todo documento digital é documento de arquivo. Os documentos digitais devem ter um número de protocolo específico? Não. Porque segue o mesmo número de controle dos documentos. Você vai tratar como qualquer documento. Então, eles deverão ser geridos como qualquer um. Produção, utilização, destinação. Serão avaliados o que vai eliminar, o que vai transferir, o que vai recolher. A mesma coisa, seguindo aí a dinâmica dos documentos tradicionais. Gabarito, sugestões bibliográficas para você, que a gente sempre deixa em toda aula. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.